Então Ok. vamos lá. Olha, se o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, nós podemos afirmar categoricamente que no orgulho e no egoísmo não existem caridade. O que mais existe é o jogo de interesse, interesse. Que eu ganho, que eu perco com isso, aquela jogadinha toda que a gente conhece, principalmente entre latinos. Quantas pessoas, famílias, empresas, cidades, estados e países foram e são destruídos pelo orgulho e pelo egoísmo? Uma pergunta, tem quantos? Nesse momento estão ocorrendo na África, hoje sob domínio, enfim, de estrangeiros, e aí vai. Ucrânia. Porque os interesses são maiores que os laços afetivos. Por quê? Por quê? Conflitos destruidores atrapalhando a harmonia. Lembrando que o amor, guardem bem isso, o amor é a caridade em movimento, não é paradão, é em movimento. Os psicólogos falam, a cura está no movimento. Tem o microfone aberto, é só dar uma corrigida. Olha, lembrando que o amor é a caridade em movimento. E o desamor é o egoísmo em movimento. Eu vou repetir porque vale a pena. O amor é a caridade em movimento. E o desamor é o egoísmo em movimento. São desentendimentos que atravessam aí várias reencarnações, onde a vingança contínua, olha esse termo, vingança contínua, de várias reencarnações. Olha, o irmãozinho está tá no plano espiritual, olha, ele está encarnado, aí vão trocando, né? Quem está no plano espiritual ganha, leva vantagem, né? Porque prejudica, não está sendo visto, né? E aí a vingança contínua ganha espaço. É o interesse geralmente financeiro permeando as relações, relações frias, onde o amor passa longe, e geralmente no meio religioso, todo mundo com cara de bonzinho, aquela jogadinha que a gente conhece. Basta, basta ver os moradores de rua, os mais carentes, são tratados como invisíveis. Experimenta dar uma atenção para uma dessas pessoas, eles até estranham e acabam te elogiando. Jesus, ao invés de ir com o seu primo rico, Levi, não, buscar o primo rico, optou por se unir a Pedro e ficar mais junto dos carentes. Hoje, assistimos aí a alguns congressos espíritas cobrando valores que impedem dos mais pobres participarem. Eu particularmente, estou preocupado. Será que estão desviando do nosso foco? Todo cuidado é pouco nessa área. As tentações estão aí 24 horas por dia. Eu prefiro dizer 25 horas por dia. Eles não dormem de botina, eles ficam ali esperando uma pequena vacilada na tua frequência de energia mental, pum, eles adentram. Olhando para a família, que geralmente abriga ex-inimigos de vidas anteriores, geralmente, é muito raro ter uma família que não tem. E aí ocorre, quando, ou melhor dizendo, quando ocorrem desentendimentos infindáveis, sabe aqueles desentendimentos que não param, sempre ficam retomando, ficam evidentes os tais do orgulho e egoísmo. Os egoístas espertos, eles querem tirar tudo dos mais ingênuos. É mais comum aí em determinadas famílias, eu não vou generalizar, o irmão mais velho antigamente, que pegava, cuidava para assinar os papéis, geralmente eles pegavam, estou tendo uma amiga aí com um problema recente nesse sentido, pegavam tudo. Né? Enfim, faz parte do jogo. As pessoas mostram as suas verdadeiras faces quando ocorre aquele tal de inventário na distribuição da herança da família. Até ocorrer isso, está todo mundo ali no Natal, Ano Novo, eu te amo, abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Mas aí entrou no inventário, são brigas e mais brigas. Tem um amigo nosso que participa desses processos, ajudando, auxiliando como auditor, e comenta que é decepcionante ver o ser humano, o estágio que o ser humano se encontra. É muito raro, ele comenta, é muito raro numa família não ter briga, todo mundo aceitar. E brigam por algo perecível.
sendo que a qualquer momento pode ser chamado para voltar ao plano espiritual, qualquer momento. Assim, de repente. Nós estamos aqui de passagem. Precisaria estar escrito em todas as maternidades. Ó, você está vindo para cá, mas está de passagem, irmão. Então, olha, lembrando, está lá em Lucas 12, 20. Jesus disse, louco, olha Jesus usando louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esse louco de Jesus vem do grego e significa insensato, ingênuo, nesse sentido. Hein? Não esse termo tão pesado que é utilizado hoje em dia. Mas, se for levar ao pé da letra, podemos dizer que estar aqui na vida é estar no hospício, porque a maior parte estão lutando, dando sangue por algo perecível. Sempre nós devemos fazer a seguinte pergunta: será que eu preciso de tudo isto para viver? Nos processos obsessivos, também percebe-se, os processos ali que estão os obsessores, o tal do egoísmo e do orgulho. É o passado nos cobrando, onde faltou amor nos relacionamentos anteriores, reforçando. Onde não tem amor, o egoísmo e o orgulho predominam e triunfam. Nessa linha de raciocínio, se a gente buscar no dicionário a palavra orgulho, está lá. Representa um sentimento de satisfação por uma realização ou capacidade. Guardem bem, hein? Uma satisfação, uma realização ou capacidade. Em outras palavras, podemos dizer, aí pegando ao pé da letra, um excesso de autoadmiração, sabe? Eu me amo demais, que resulta em arrogância, soberba, que é orgulho, desculpa, altivez. Altivez aqui é a característica de alguém que tem amor próprio, considera-se superior ou digno. É nesse sentido. Tem também, a língua portuguesa ela é riquíssima. Né? Altivo também serve para demonstrar dignidade em seu comportamento e geralmente as pessoas altivas demonstram generosidade para com os demais. Você vê que o português é tão rico que acaba gerando até confusão, diferentemente do alemão, do inglês. Alguém pode dizer, mas poderíamos estar falando de um vocabulário aqui nesse bate-papo mais simples. Eu ouço isso no meio espírita, lembrando que existem colônias superiores que falam português e ter a cultura nessa área ajuda os espíritos superiores a se comunicarem conosco. Eles encontram dificuldade. As pessoas têm preguiça de estudar, de ler, de buscar um dicionário ali no Google. Preguiça, aí fica com aquele vocabulário restrito. Os espíritos superiores encontram dificuldades para mandar ideias. Porque tem certas ideias que exigem um vocabulário mais rico. Por isso que eu estou batendo aqui de propósito no tal do altivo. E dentre os sinônimos de orgulho no dicionário, podemos ver palavras como vaidade, ostentação. E há sempre a indicação de humildade, guardem bem isso, como o contrário de orgulho. No meio religioso é muito comum o contrário de orgulho e humildade. Será que ter orgulho é automaticamente não ter humildade apenas? Não, não. Vamos analisar. O orgulho tem dois lados. Tem o lado ali dos riscos e dos benefícios. Eu estou usando esse termo, talvez não adequadamente, mas olha, vamos lá. De acordo com a visão cristã, é o orgulho que separa o homem de Deus. Nesse caso, o orgulhoso é convicto da sua superioridade e é infalível. Ou ele se sente infalível, ou seja, não precisa de ninguém. E aí como que fica aquela jogada de servir o próximo a sem reação? Ele já para aí. O orgulhoso, segundo essa linha de raciocínio, de pensamento, ele olha para os seus dons, algo que hoje não, nós sabemos que é ganhado, mas como conquistas pessoais. Não, isso aqui é coisa minha, não vem de Deus. Então aí você já começa a perceber o afastamento. Esse conceito ele toma uma forma, pois muito dos pensamentos que a sociedade tem, ela deriva dos pensamentos das comunidades cristãs, tal a influência do cristianismo na nossa sociedade. Agora, o orgulho de maneira geral, ele é negativo quando alcança o exagero. Lembra, todo excesso é considerado um veneno. Mas olha bem,
ele se torna quando alcança um exagero. Tudo que é exagero não faz bem, né? Até tomar água. Toma 12 copos de água, você vai ter convulsões, você vai ter problemas aí, enfim. Nesse momento, eu digo 12 copos de água num dia, tá? Nesse momento, o orgulhoso aí, olha bem, né? Quando está exagerado, né? Eu me amo demais, né? Nesse momento, o orgulhoso teria uma satisfação fora do comum sobre si e superestimaria, guarda bem, ele superestima seu próprio valor. Com isso, ele se vê como melhor e superior aos outros e inferioriza os demais. Geralmente, nos papéis de lideranças, as, as tentações são enormes nesse sentido. Opa, eu vivenciei isso, senti na pele, sem perceber. Depois deram um feedback para mim, depois saí da empresa, pô, cara, você era muito ruim. Eu falei, era. Eu achava que não. Ingênuo, sabe aquela ingenuidade? Pô, eu não, eu sou um cara humilde. Irmão, acorda para a realidade. Em alguns casos, para além disso, o orgulhoso seria egoísta e não se preocuparia com ninguém além de si. Ele se ama demais e, como foi dito na última reunião, não divide aquele amor dele. Geralmente eles ficam aí, se isolam e acabam ficando sozinhos em asilos. Geralmente. É uma opção de vida, a gente tem que respeitar. Sendo assim, olha bem, os efeitos do orgulho transbordam e afetam os que estão ao nosso redor. Olha que interessante, afetam no relacionamento. Um dos riscos do orgulho seria também se achar tão poderoso e autossuficiente a ponto de se colocar em risco. Coloca muita coisa em risco. Quem já não viu alguém achar que é tão bom demais e assumir várias coisas e acabar não dando conta? Ou sofrer demais com isso? Ou se achar a pessoa mais forte, sabe aquele pessoal que tem aí, treina lutas marciais e acaba se metendo em confusão? De bobeira. Depois que inventaram a pólvora, irmão, cuidado. Eu sou faixa preta vermelha, agora se junta duas faixas branca vermelha, quer dizer, para lá de mestre, 9 anos uma faixa. O orgulho, ele promove muitas vezes, guarda bem isto, uma visão distorcida de si mesmo. Por isso é importante a gente pesquisar junto às pessoas ao nosso redor, pedindo para falar a verdade, porque dói, mas cura a gente ouvir a verdade. Mas poucas pessoas fazem isso. Passam a vida no verbo achar. E, eu vou repetir, ingenuidade. Não, eu tenho aí 65 anos, tenho aí 40 anos de praia, morei no Rio, subi o Morro Carioca, eu sou esperto, sou safo. Não cai nessa, irmão. Oh, meu Deus do céu. Como a gente ouve aí tanta gente colocar competência e inteligência na direção errada por causa dessa linha de pensamento. Assim, em casos de orgulho exagerado, a pessoa se enxerga como alguém que está além de suas capacidades. Vocês conhecem alguém assim na família? Dá uma refletida. E pergunta para a família se eles conhecem alguém. Se eles ficarem olhando muito tempo para você assim, com aquele rostinho querendo sorrir, tipo Mona Lisa, igual aquele quadro que está lá no Louvre, aquele quadro pequenininho, aquele sorriso meio discreto, né? Possivelmente é você, o dito cujo. Um dos benefícios do orgulho tem um lado positivo. É que ele leva você a um determinado reconhecimento. É importante. Você vê que eu estou falando de equilíbrio. Não estou matando o orgulho. Assim, trata-se de uma forma de se elogiar e se fortalecer para o que vem pela frente. Nós somos vítimas de excesso de críticas. E as pessoas aprenderam em casa, nós já comentamos várias vezes. Os nossos pais não sabiam nada poucos sabiam sobre educação, com raras exceções. Sabiam pouco sobre educação. Então a educação era criticar, criticar. Então nós somos vítimas de excessos, de críticas, num ambiente que não era sadio, apesar das boas intenções. Então aprendemos em casa a ter baixa autoestima. Então aí, nesse caso, o orgulho ajuda. Afinal de contas, quando a gente consegue enxergar qualidades em nós mesmos, é importante se autoconhecer. Ver as qualidades foram conquistas de várias reencarnações. E aí a gente consegue acreditar, botar fé nas nossas habilidades. Você sabe que a sociedade ela é discriminatória, ela critica, ela é impiedosa, a sociedade. Ou tem que tomar cuidado. Você está ali por cima da goiabada, todo mundo,
Mas experimenta descer alguns degraus e você vai falar, cara, eu não conhecia, eu estava fora da realidade. Eles pisam a sociedade. É incrível, incrível. Experimentem. Saiam como um mendigo aí, dá uma passeadinha, façam alguma coisa diferente. Jesus pedia para fazer algo diferente lá no Sermão da Montanha. Diferente, eu estou aqui sugerindo, né, para a gente conhecer a realidade, não ficar fora da realidade, num mundo imaginário. Experimentem. Nessa visão positiva sobre o orgulho, esse sentimento é algo que ajuda a pessoa a evoluir. Isso porque dá forças para ultrapassar os obstáculos. Dessa forma, ao contrário, o orgulho não é o máximo que alguém é, mas é a certeza de ter qualidades. Então, passe por autoconhecimento. Isso ajuda bastante. Olha, eles estão de mãos dadas com o egoísmo. Nós trabalhamos muito bem o egoísmo no último encontro. E ainda sobre os benefícios, você já deve ter passado por uma situação em que alguém te inferiorizou, zombou, enfim, humilhou, não é? É o que é mais importante nesse momento, é a gente acreditar que nós temos efeito, mas também temos qualidade. Ter orgulho de si é fazer justiça com a nossa história. É nós darmos um tapinha nas nossas costas, nós mesmos, e dizer, cara, você conseguiu. Nem que seja pequenas conquistas. Não é algo que te faz melhor que o outro, mas que te faz alguém melhor para si mesmo. É importante isso. Por favor, não desequilibrem, interpretem bem essas palavras. O importante é a gente buscar esse tal do equilíbrio. Eu sei que você tem aí muito o que se orgulhar, mas cuidado também, né? Não se esqueça que orgulho pode te afastar das pessoas, aí já o outro lado. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. Temos que buscar o equilíbrio. Tá? Não vou repetir que tudo em excesso faz mal, inclusive o orgulho. E não há como estimarmos o nosso próprio valor e o dos outros. Aferir, peraí, vou medir o mérito, o êxito, o insucesso do outro, meu, sem que a gente estabeleça critérios, principalmente acadêmicos. É humano a gente querer se comparar aos demais. Comumente, nós dirigimos esse olhar aos nossos semelhantes, aqueles que de algum modo alcançaram as boas virtudes, nós, o meio espelho, falamos, puxa, o cara é cheio de boas virtudes, né? Sucesso no trabalho, estabilidade financeira, e a tal da felicidade que a gente sabe que é de outro mundo, mas que vê que a pessoa está se esforçando para ser feliz, pagar os débitos de vidas anteriores, aquele ótimo espírito, aquele que está se esforçando. Mas a dica mesmo é você se comparar consigo mesmo. Ah, não tem que me comparar com ninguém. Eu passei a ter um pouquinho mais de paz depois que eu deixei de me comparar com os outros. Hoje ser melhor, eu viro para mim e faço isso, olha, eu só tenho que hoje ser melhor do que eu fui ontem, de alguma forma. E me comparar comigo mesmo. Como eu pratico melhoria contínua nas empresas, na vida particular, eu tenho aqui essa disciplina de fazer uma melhoria toda semana, na empresa, no trabalho, na vida particular, consequentemente eu faço essas comparações. A minha avó dizia, e aí fica uma dica, exige muita disciplina, melhorias comportamentais, enfim. Minha avó dizia, o dia de amanhã sempre será melhor. Olha só, ela falava pouco, mas quando falava tinha uma sabedoria enorme. Fica aqui uma homenagem a ela. Novamente, eu já falei isso certas vezes. Olha bem, o dia de amanhã sempre será melhor. Desde que você faça melhor hoje. Tudo que você tem que fazer melhor, com excelência. Chega de ser meia boca latino brasileiro, cara. Aprendemos aí com os nossos avós, pais, tem outro lado aí. Passaram aquela coisa de meia boquice, escola, professores meia boca, a sociedade meia boca, e diga, peraí, se Jesus pediu, faça diferente, faça melhor. Você vai perceber que vai melhorando a autoestima. E uma dica para obter autoestima, sabe qual é? Você buscar fazer coisas que não são fáceis, desafios, com equilíbrio, mas nada de querer se sobressair, você com você mesmo. E você vai descobrir que você pode muito mais. O que leva uma pessoa a ser orgulhosa? Estudiosos acreditam que pessoas orgulhosas possuem conflitos internos que surgiram ali na infância ou de traumas em outros momentos da vida, bullying. Na minha época não tinha essas palavras, mas enfim, surge ali. Geralmente a negligência dos pais costuma ser o principal motivo para a necessidade
de compensar isso com comportamento de orgulho, egoísmo, comportamentos nesse sentido. Olha aí. Sabe, pais que deixam a desejar. A missão dos pais não é fácil, não, hein? Não é fácil. Dicas para diminuir com orgulho no relacionamento. Entenda onde começou esse comportamento. Você tem que fazer, vasculhar, né? Se autoconhecer para poder ter autocontrole, autoconfiança. Essa é a sequência dos autos. Faça uma autoavaliação do porquê seu orgulho fica exagerado e de tal forma afetar nos relacionamentos. Reflita. Dê o braço a torcer. Eu gosto muito, dê o braço a torcer. Torce aí meu braço. Desenvolva autocontroles nessa área. Contém aquele cavalo selvagem, macaco brincalhão, que a nossa mente pode ser comparado com isso, que não é fácil dominá-la, que está aí dentro de todos nós. E as consequências, uma delas, eu vou trazer algumas aqui, quando você é orgulhoso, você é incapaz de admirar os outros. E com isso, deixa de aprender, se curar, se libertar, que são as verdadeiras moedas que levaremos daqui. Você não tira proveito dos relacionamentos, irmão. Eu comigo mesmo. E, por outro lado, querer ser melhor e estar acima dos outros apenas as leva a sofrer, porque na comparação sempre vai ter um bonitão melhor do que você. Ou bonitona melhor do que você. Você acha que não? E aí sofre, fica em deprê, vai para as clínicas de psicologia, os psicólogos agradecem. Como funciona a mente de uma pessoa orgulhosa? Pessoa que sempre tem, é aquela pessoa que sempre tem razão. Não ouve opinião alheia. Finge que ouve. Não, sim, você tem razão, mas não dá o devido moral. Não aceitam estar errados. São orgulhosas, né? Se sentem superiores ao demais, já repetimos. Geralmente são autoritárias, arrogantes e normalmente insensíveis. O que fazer para combater? Lembre-se que não existe uma fórmula para combater. O orgulho é um exercício diário para vencer ele. Por isso, quando o orgulho invadir o coração, pense que você não precisa provar nada para ninguém. Nada. Você está vivendo a vidinha dos outros. Você tem que prestar contas para Deus, irmão. Lógico que a gente tem que respeitar, ter moral, ter ética, lógico. Mas guarde, você não está prestando contas para ninguém. E as pessoas vivem em função dos outros devido a todas essas falhas de educação aí no passado e outras falhas aí, outros fatores. Portanto, faça boas leituras, seja tolerante e conheça a si mesmo. Invista em autoconhecimento. Invista, mas muito, com aqueles diários das mulheres saudáveis do passado, que anotavam tudo, né? Buscar aquela reforma íntima que o Espiritismo fala, muita oração, evangelho. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver como que eu estou do tempo, eu tenho ainda um tempinho, espero. Tá? Já o vaidoso, por sua vez, ele é inseguro. A vaidade é filha do orgulho. Inseguro, ele precisa que os outros destaquem o seu valor. Insiste em destacar seus feitos. Lembra aqueles pais que falam, esse meu filho, olha o exemplo, e você, na mesma mesa. E você aí, um zero à esquerda, olha para o teu irmão mais velho, aquela conversinha, oh meu Deus do céu. O quanto marca na cabeça das crianças isso. Então, veja bem, olha, ele é inseguro, precisa que os outros destaquem o seu valor, insiste em destacar seus feitos e qualidades. Ele fica o tempo todo fazendo o marketing dele. Ele estuda como agradar os outros, esforça-se em subornar para que tenha uma ótima opinião sobre ele. É aquela pessoa que ele faz de tudo para todo mundo gostar dele. Olha que interessante. E o vaidoso, ele é refém de ter status. E para ter esse prestígio de ser uma pessoa realizada, ele acaba, inclusive, realizado financeiramente. Ele acaba se endividando, geralmente. Enfim, acaba se enrolando, comprando coisas que não deveria, enfim. E o resultado a gente sabe, gasta acima do que deveria. São casos de alguns países orgulhosos da Europa, geralmente latinos. São os países que gastam acima do que deveriam. Nem vou citar aqui, eu estou levando para o macro e para o micro também. Né? E, bom, em resumo, é isto. O Espiritismo ele traz com muita inteligência a sensibilização para a prática do amor incondicional e, logicamente, da caridade. Agora, imagine séculos atrás como éramos.
Não temos lembrança, mas dá para imaginar só de estudar a história. A comunidade, de maneira geral, ela vem progredindo, a gente não percebe, continuamente, por mais que não aparenta. Isso me faz lembrar de filmes de faroeste americano, e tem um filme clássico de faroeste, Os Brutos Também Amam. Olha o termo, é negativo, Os Brutos Também Amam. Onde sempre aparecia um pistoleiro do bem, se é que nós podemos assim dizer, imagine um pistoleiro do bem, que ele protegia, ele chegava naquele território e protegia os agricultores pequenos. O orgulho e o egoísmo sempre estava presente na tentativa de domínio através da força, do medo, né? Contratava aqueles bandoleiros, aqueles pistoleiros. E esse pistoleiro do bem, sempre viajando sozinho. No final do filme, ele era indo de cavalo, deixava um bocado de paixões, mas ele era ali correto na missão dele. Interessante, qualquer filme que se assistir, os americanos trabalharam bem essa imagem, daquele que ia lá e resolvia, eliminava o mal naquela região. Por favor, eliminava, mas não é para levar ao pé da letra, porque infelizmente era uma outra época ali, infelizmente, eu não quero entrar nesse campo, hein? Totalmente contrário ao amor e à caridade. Mas isso faz lembrar Paulo, o apóstolo Paulo, respeitando as devidas proporções, tá? Que andou a pé, mesmo de barco, aproximadamente 28 mil quilômetros. Dá para ter uma noção? Experimentem de Bauru a Pederneiras. Bauru, a pé. Bom, ele andou 28 mil quilômetros. Bauru a Pederneiras tem aí 25 quilômetros, imagino eu, 30 no máximo. Para dar uma volta na Terra são 36 mil quilômetros. Paulo foi um grande disseminador do cristianismo, levando a palavra de Jesus. Hoje, num clique de computador, nós podemos contribuir com o cristianismo sem sair dos nossos lares. Como espíritas, devemos fazer nossa parte para contribuir por um mundo bem melhor. E aí fica o exemplo, né? Basta um clique, você está levando um texto, ou uma conversa com um amigo, com uma amiga que esteja precisando. Em suma, pratique uma caridade por dia, porque a gente vai aprendendo a diminuir o nosso egoísmo e orgulho. Eu paro por aqui, acho que eu passei alguns minutos, mas está dentro, espero eu. Me perdoem, até para ver se vocês vão me perdoar ou não. Se vocês são orgulhosos, estou brincando. Tá? Por favor, me perdoe, eu passei alguns minutos. Um abraço. Tranquilo.